Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Vamos continuar o nosso estudo dos principais produtos notáveis. Nessa aula especificamente vamos falar do segundo caso, o quadrado da diferença de dois termos. Antes vamos relembrar algumas propriedades de potenciação importantes para essa aula. A primeira é a multiplicação de potências de mesma base. Para simplificar uma expressão desse tipo, basta conservar a base e adicionar os expoentes, ou seja, essa expressão pode ser simplificada escrevendo a elevado a x mais y. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho y à quarta vezes y elevado à primeira. Eu posso simplificar essa expressão escrevendo com uma única potência, y elevado à quinta. A mesma coisa aqui embaixo, a sexta vezes a oitava, é uma multiplicação de potências de mesma base. Eu posso simplificar escrevendo simplesmente a elevado a 15. Mantive a base, a, e adicionei todos os expoentes, 6 mais 1 mais 8. Outra propriedade importante é a potência de potência. Ó. Então, quando eu tiver uma expressão desse tipo, se eu quiser simplificar, basta conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, essa expressão pode ser simplificada escrevendo a elevado a x vezes y. Então, por exemplo, aqui, ó, x à terceira elevado à quarta é uma potência de potência. Simplificando, a gente pode manter a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 4 dá 12. Essa expressão pode ser simplificada para x elevado a 12. A mesma coisa aqui embaixo, b à quinta elevado à quinta pode ser simplificado escrevendo b elevado a 25. Basta manter a base e multiplicar os expoentes. E a terceira propriedade é quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesmo expoente. Eu posso simplificar essa expressão escrevendo, mantendo o expoente x e multiplicando as bases. Então, vai ficar a vezes b, tudo isso elevado a x, certo? A gente pode usar essa propriedade tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Pensando na esquerda para a direita, ó, por exemplo, a elevado à quarta vezes b elevado à quarta, pode ser simplificado escrevendo ab elevado à quarta. Perceba que o expoente é o mesmo, então eu conservei o expoente e deixei as bases multiplicando aqui dentro dos parênteses. Mas o que a gente vai usar bastante nessa aula é o contrário, na verdade, é da direita para a esquerda. Então, quando eu tiver uma conta desse tipo, ó, x vezes y, uma multiplicação dentro dos parênteses, tudo elevado à sexta, eu distribuo o expoente. Então, vai ficar x à sexta vezes y à sexta. Perceba que isso só dá certo porque aqui dentro é uma multiplicação, tá? Se fosse uma adição, uma subtração, não daria certo. Então, distribui o 6x à sexta, y à sexta. Outro exemplo, 2x à terceira, tudo isso elevado ao quadrado. Então, como aqui dentro é uma multiplicação, 2 vezes x à terceira, eu elevo o primeiro e elevo o segundo. Então, vai ficar 4, 2 ao quadrado. X à terceira ao quadrado vai ficar x à sexta. Vamos agora, então, para o segundo caso de produto notável, o quadrado da diferença de dois termos. Então, essa expressão é um exemplo de quadrado da diferença de dois termos. Ó, perceba que é o quadrado da diferença de dois termos. Bom, então vamos calcular aqui, como é a primeira vez que a gente vai calcular, eu vou fazer de um modo mais comprido a primeira vez. Ó. Então, como é a menos b ao quadrado, eu posso escrever como a menos b vezes a menos b, certo? Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesmo. Aí, então, vou fazendo a distributiva, vai ficar o primeiro com o primeiro, a quadrado. O primeiro com o segundo, menos ab. O segundo com o primeiro, menos ab. E o segundo com o segundo, menos b com menos b, vai ficar mais b quadrado. Adicionando os termos semelhantes, ó, perceba que tem menos ab e menos ab. Podemos escrever essa expressão como a quadrado menos 2ab mais b quadrado. Bom, e aqui vem a parte importante. Eu quero que você perceba que uma expressão desse tipo, o quadrado da diferença de dois termos, tem o primeiro termo e o segundo termo. Quadrado da diferença de dois termos. Então, temos esses dois termos. E vai seguir sempre esse mesmo padrãozinho, ó. Sempre vai ser o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Certo? Então, é importante que a gente aprenda a utilizar essa formulinha aqui por dois motivos. Primeiro, esse tipo de conta vai aparecer bastante nos exercícios, então é bom que a gente ganhe um pouco de rapidez e agilidade seguindo esse padrãozinho. Não precisa toda vez fazer a distributiva, agrupar os termos semelhantes, depois escrever a expressão. A ideia é que a gente treine a fazer essa expressão direto, o mais rápido possível, porque a gente vai usar muito esse tipo de conta. Além disso, mais para frente a gente vai fazer o contrário, a gente vai bater o olho em expressões desse tipo e a gente vai ter que saber voltar qual é o produto notável que deu origem a isso. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente treinar bastante esse formato dessa fórmula que está aqui.
Fazendo a distributiva, a gente não consegue perceber muito bem esse formato. Então, a ideia é treinar esse tipo de expressão aqui, esse formatinho. Bom, então vamos treinar bastante para ficar craque na expressão. Então, coloquei a expressão aqui no canto, ó, a menos b ao quadrado, sempre vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos treinar bastante esse formatinho para ficar craque, ó. Seguindo o padrãozinho, uma expressão desse tipo sempre vai ser assim, ó, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse daqui é o que eu chamo de esqueletinho, é o esqueletinho da conta. Toda conta desse tipo vai ter esse formato. O que vai ser diferente vão ser os recheios aqui, né? Cada expressão vai ter um termo diferente, mas todas elas vão ter esse mesmo esqueletinho. Então, vamos preencher, vamos rechear aqui esse esqueletinho, vamos colocar uma carninha aqui. O primeiro termo é x, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, é só fazer a continha que sobrou aqui, ó. O primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado é x ao quadrado mesmo. Agora vem esse miolinho aqui, ó, essa multiplicaçãozinha, que geralmente é o que causa mais problema, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Fazendo a conta aqui, ó, 2 vezes 7 dá 14 vezes x, então fica menos 14x. Mais o quadrado do segundo, 7 ao quadrado é 49. Ou seja, essa expressão x menos 7 ao quadrado é x ao quadrado menos 14x mais 49. Relembrando, ó, cuidado, não caia na pegadinha de bater o olho nessa expressão e falar, é só colocar o x ao quadrado e o 7 ao quadrado. Não, isso está errado, nunca faça isso, tá? Tem que fazer todo o desenvolvimento do produto notável. Vamos treinar mais alguns aqui, ó. O segundo é o quadrado da diferença de dois termos, então vai ter o mesmo esqueletinho, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora vamos preencher esse esqueletinho, ó. O primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora é só fazer a continha, ó. 5a quadrado tem como resultado 25a quadrado. Você leva os dois pela propriedade que a gente reviu hoje. 5 ao quadrado, 25a ao quadrado é a quadrado. Então, fica 25a quadrado. Agora, o miolinho, ó, parte que tem que tomar cuidado aqui. Vamos primeiro multiplicar os números. 2 vezes 5, 10, vezes 8, 80, vezes a menos 80a. E a terceira parte, ao quadrado do segundo, 8 ao quadrado é 64. Então, o resultado desse produto notável é esse daqui, ó, 25a quadrado menos 80a mais 64. Terceiro caso, ó, vou usar a mesma estratégia. Primeiro escreve o esqueletinho e agora preenche o esqueletinho. Primeiro, primeiro, segundo, segundo. E agora é só fazer conta, ó. 4x quadrado dá 16x quadrado, menos 2 vezes 4x vezes 9y. Primeiro faz a conta com o número, ó. 2 vezes 4 dá 8, vezes 9, 72, vezes x vezes y, portanto, menos 72xy. E por último, o quadrado do segundo eleva os dois, vai ficar mais 81y ao quadrado. Quarto caso aqui, vamos lá, é a diferença, o quadrado da diferença de dois termos, vamos utilizar o esqueletinho. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Preenche o esqueletinho, x ao cubo, 3y, 3y, e agora é só fazer continha. Ó. X ao cubo ao quadrado é uma potência de potência, mantém a base e multiplica os expoentes, x à sexta. Agora o miolinho, ó, toma cuidado, são letras diferentes, x não mistura com y. A gente mistura número com número, vai ficar menos 6x à terceira y, certo? Junta os números, copia a letra, menos 6x à terceira y. E por último, o quadrado do segundo, que vai dar 9y ao quadrado. Agora, esse último exemplo aqui, ó, temos uma novidade que é a raiz, né? Bom, vamos utilizar o esqueletinho. Ó. Sempre que está confuso, apela para o esqueletinho. Primeiro, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos preencher o esqueletinho, 5a quadrado, raiz de 7, raiz de 7. Agora, a gente faz a continha. Ó. O quadrado do primeiro eleva os dois ao quadrado. Vai ficar 5 ao quadrado e a quadrado ao quadrado dá 25a quarta. Agora o miolinho. Agora a gente tem que tomar cuidado. Ó. Perceba que número se mistura com número, letra com letra e raiz só se mistura com raiz também na multiplicação. Ó. Então, a conta vai ficar, faz a conta com número, 2 vezes 5 dá menos 10, né, com menos da frente, raiz de 7a quadrado. Ó. 2 vezes 5, 10, raiz de 7a quadrado. Número não mistura com raiz, que não mistura com letra. Então, tem que deixar os três separados. E, por último, raiz de 7 ao quadrado é 7.
Você pode pensar de duas maneiras. Você pode primeiro elevar o 7 ao quadrado, fica raiz de 49, raiz de 49 é 7. Ou um outro jeito de pensar, você pode cortar o quadrado com a raiz quadrada também. São operações inversas e aí a resposta dá 7, certo? Mais alguns exemplinhos, só que agora eu vou fazer de uma maneira mais rápida, sem utilizar o esqueletinho. Ó. O padrão é sempre o mesmo, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, sabendo disso, eu vou fazer sem o esqueletinho. Se você não se sentir confortável, pode fazer utilizando o esqueletinho, sempre que você for fazer um exercício, não tem problema, tá? Mas, para quem já tem um pouco mais de facilidade, se quiser pular a parte do esqueletinho, ganha tempo também, ó. Então, seguindo o padrão, vai ficar o quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar menos 24y, mais o quadrado do segundo dá 144. Pronto, rapidinho, sem o esqueletinho, rapidinho para quem tem facilidade. Ó. Agora, no segundo caso, quadrado do primeiro, 8a ao quadrado é 64a ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, para ficar mais fácil, faz o primeiro vezes o segundo, 8a vezes 3 dá 24a, depois multiplica por 2, então fica 48a. E, por último, o quadrado do segundo, positivo, fica 9. Mais um exemplinho aqui, ó. O quadrado do primeiro, 10a ao quadrado, vai ficar 100a quadrado. Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, o caso que mais causa problema é o miolinho aqui, né? Então, faz o seguinte, ó. Olha, aproveita que está escrito aqui e multiplica os dois. Ó. 10a vezes 7b vai dar 70ab. E depois você multiplica por 2, menos 140ab. E por último, o quadrado do segundo, que dá 49b. Nesse outro caso aqui, temos o quadrado do primeiro, x ao cubo ao quadrado vai ficar x à sexta. A multiplicação dos 2 vezes 2, então vai ficar menos 2x ao cubo y ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que vai ficar y à quarta, certo? E, por último, nessa lista de exemplos, vai ficar o quadrado do primeiro, a elevado a 14, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, letra não mistura com raiz, que não mistura com número, então fica 2 raiz de 2a à sétima, mais o quadrado do segundo. O quadrado de raiz de 2 é o próprio 2. Então, fica a elevado a 14 menos 2 raiz de 2a à sétima mais 2. Mais uma série de exemplos aqui, ó. Esses exemplos são diferentes dos demais porque perceba que os dois termos têm a mesma letrinha, ó, x e x, y e y, a e a, x e x, d e d. Então, vai ter uma diferencinha na hora de fazer a conta, ó. Então, o esqueletinho está aqui, ó, a menos b ao quadrado é igual a quadrado menos 2ab mais b quadrado. Bom, como é a primeira vez que eu vou fazer um exemplo desse aqui, eu vou utilizar o esqueletinho. Lembrando, ó, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Preenchendo o esqueletinho, vai ficar x à quarta menos 2x à quarta x ao quadrado mais x ao quadrado ao quadrado. Agora vamos fazer as contas aqui. Ó. A primeira parte, quadrado do primeiro, vai ficar x à oitava. Mantém a base e multiplica os expoentes. A segunda parte, o miolinho, é a parte que a gente tem que tomar cuidado. Ó. Menos duas vezes x à quarta, x à segunda. Perceba que os dois tratam da mesma letra, né? Então, a gente consegue simplificar escrevendo em uma potência só. Então, vai ficar menos 2x elevado à sexta. Mantém a base e adiciona os expoentes. Menos 2x à sexta. E, por último, o quadrado do segundo, potência de potência, mantém a base e adiciona os expoentes. Tá? Esse segundo exemplo, eu ainda vou utilizar o esqueletinho para a gente ganhar confiança. Ó, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Preenche o esqueletinho, primeiro, primeiro, segundo, segundo. Fazendo as contas, o quadrado do primeiro vai ficar y à sexta. Agora o miolinho, ó. Perceba que é a mesma letra, cuidado. Então, menos 2 vezes 4 vai ficar menos 8. E y à terceira vezes y fica y à quarta. Mais o quadrado do segundo, que dá 16y ao quadrado. Eleva o primeiro, eleva o segundo, 16y ao quadrado. O terceiro exemplo para frente, eu não vou utilizar o esqueletinho mais. Obviamente, você pode utilizar o esqueletinho quantas vezes você quiser, mas eu não vou utilizar aqui para a gente ganhar tempo. Ó. Então, fica o quadrado do primeiro, 25 à oitava, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Agora, cuidado, tem muito número aqui. Ó. O primeiro vezes o segundo, ó, 5 vezes 6 dá 30. Vezes 2, por causa do 2 da formulinha, vai ficar 60. E a quarta vezes a terceira dá a sétima. Então, fica menos 60a à sétima, certo? Mais o quadrado do segundo, que fica 36a à sexta. Eleva o primeiro, eleva o segundo.
Muito parecido o quarto exemplo aqui, ó. Vamos lá, o quadrado do primeiro, x à quinta ao quadrado, fica x à décima. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó. Então, vamos multiplicar esses dois, vai ficar menos 15 x à sétima. Multiplica por 2, vai ficar menos 30 x à sétima. E, por último, o quadrado do segundo vai ficar mais 225 x à quarta. Eleva o primeiro, eleva o segundo, dá essa resposta. E, por último, aqui, ó, essa aqui tem raiz, que muitos se confundem. Vamos ver como é que fica esse aqui. Ó. O quadrado do primeiro vai ficar 9d elevado a 20, certo? Eleva o primeiro, eleva o segundo. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai ficar menos 6 raiz de 3d elevado a 13, certo? Faz 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, vezes 2, 6 raiz de 3. E aí as letrinhas, d a décima com d a terceira, mantém a base e adiciona os expoentes, d elevado a 13. E por último, o quadrado do segundo vai ficar 3d a sexta. Eleva a raiz, eleva a letra, 3d a sexta. Vamos resolver alguns exercícios agora. Exercício 1, complete as lacunas de forma que as sentenças matemáticas fiquem verdadeiras. Então, temos aqui ó, o quadrado da diferença de dois termos, e essa aqui é a resposta final do desenvolvimento. Né? Então, a gente tem que preencher as lacunas de forma que dê uma sentença verdadeira. Bom, então o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte, ó, uma expressão desse tipo, um termo menos o outro ao quadrado, vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí a gente consegue preencher facilmente esse termo aqui, né? Esse termo é o quadrado do primeiro, e o primeiro termo a gente já sabe quem que é. Então, aqui vai ficar fácil, x ao quadrado. Agora, o mais difícil é descobrir esse daqui, ó. Esse daqui é o primeiro termo. O que a gente sabe, a gente tem duas informações aqui. A gente sabe quanto que é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Só que a gente não sabe quem é o segundo. E a gente sabe quanto que é o quadrado do segundo. Então, o que a gente tem que pensar é o contrário, ó. Qual é o número, qual é o termo que ao quadrado tem como resposta 100? E então esse termo é o 10. Portanto, fica x menos 10 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado menos 20x mais 100. Certo? Vamos para o segundo exemplo. Ó. Eu tenho aqui um pouquinho menos de informação do que o anterior. Ó. Eu não tenho esse termo aqui. Bom, então vamos ver como é que fica. Ó. Lembrando, a diferença de dois termos ao quadrado vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, como a gente já tem o primeiro termo, completar essa lacuna fica fácil aqui, né? Ó, essa lacuna é o quadrado do primeiro, então como aqui é x, aqui vai ficar x ao quadrado. Agora vem a dificuldade. Como que eu vou descobrir o segundo termo? A única informação que eu tenho que envolve o segundo termo é esse menos 2ab. Ó. Então, esse menos 2ab é menos 2 vezes o primeiro x vezes o segundo. Então, 2x vezes alguma coisa tem como resposta 12x. Então, esse termo que está faltando aqui só pode ser o 6, certo? Então, ele é o segundo termo, é o número que eu multiplico com 2x para dar o 12x. Então, o primeiro termo é 6, o segundo termo é 6, e aí essa outra lacuna é o 6 ao quadrado, que dá 36. Vamos para esse aqui. Ó. Esse aqui a gente tem todas as informações da resposta, mas não tem nenhuma do produto notável aqui, né? Bom, mas aí fica fácil, sabendo o esqueletinho, ó, a menos b ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como esse termo aqui é o quadrado do primeiro, a gente tem que pensar o que é o quadrado deu origem a 9x ao quadrado. E esse termo só pode ser o 3x. E aqui é a mesma coisa, ó. Temos b ao quadrado, que termo que é ao quadrado dá 25. E esse termo só pode ser o 5, certo? Então, fica 3x menos 5 ao quadrado, que é igual a 9x² menos 30x mais 25. E por último, esse aqui, ó, a gente só tem essas duas informações, falta completar a resposta e ainda falta os dois aqui de dentro ainda, ó. Bom, então vamos lá. Lembrando o esqueletinho, é a menos b ao quadrado, a quadrado menos 2ab mais b quadrado. Esse termo aqui, ele é o quadrado do primeiro. Então, a gente já consegue descobrir o primeiro, pensando qual é o número que é ao quadrado, qual é o termo que é ao quadrado, dá 4x². Então, esse termo só pode ser o 2x. Agora, como que a gente vai descobrir o segundo termo? A gente vai descobrir utilizando esse termo aqui, ó, menos 2ab. Então, como a gente já sabe o primeiro termo agora, então eu sei que esse 36x ele é menos 2 vezes 2x, que é o primeiro termo, vezes alguma coisa que eu não sei ainda, quem que é o b. Então, como essa continha aqui dá 4x, então eu tenho que pensar 4x vezes o que dá 36x.
Então, esse termo só pode ser o 9, que é o segundo termo. E aí, a última lacuna é o segundo termo ao quadrado, que vai dar 81. Exercício 2. O cubo é um sólido geométrico de 6 faces quadradas de igual tamanho. Na figura, a aresta do primeiro cubo mede x e a aresta do segundo cubo é 4 centímetros maior do que a aresta do primeiro cubo. Determine em função de x. A aresta do segundo cubo. Bom, como foi dito no enunciado, o primeiro cubo tem a aresta medindo x, que é essa medida que está aqui. E a aresta do segundo é 4 centímetros maior, então ela é x mais 4. Então, a gente já responde a primeira pergunta, x mais 4. A letra B, qual que é a área de uma das faces do primeiro cubo? Então, a face do cubo, face é essa partezinha, que é esse quadrado que está aqui. Como é um quadrado de lado x, x vezes x, então a área de uma das faces é x ao quadrado. Letra C, a área total do primeiro cubo. Um cubo é formado por 6 faces. Cada face tem área x ao quadrado, então o total vai ser 6x ao quadrado, certo? 6 faces de x ao quadrado, 6x quadrado. Letra D, a área de uma das faces do segundo cubo. O segundo cubo tem aresta x mais 4, então essa face é um quadrado de lado x mais 4, x mais 4, x mais 4. Então, para calcular a área, basta fazer x mais 4 ao quadrado, que é um produto notável, o quadrado da soma de dois termos. Então, desenvolvendo, fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? X ao quadrado mais 8x mais 16. Letra E, a área total do segundo cubo. Isso aqui que a gente calculou no item D, essa expressão, é a área de uma das faces. A área total é 6 vezes a área dessa face. Então, a área total é 6 vezes x ao quadrado mais 8x mais 16. Fazendo a distributiva do 6, vai ficar 6x² mais 48x mais 96. E por último, letra F, a diferença entre a área de uma face do segundo cubo e a área da face do primeiro cubo. Então, é a diferença menos a área da face do segundo cubo pela face do primeiro cubo. Tem que ser na ordem que está no enunciado, segundo e primeiro. Então, é segundo menos o primeiro. E aí, fazendo essa conta, perceba que cancela o x² com menos x². Então, vai ficar apenas 8x mais 16 na resposta do item F. Exercício 3. Calcule a área azul entre os quadrados cujas medidas de seus lados estão na figura. Então, para calcular essa área azul aqui, é a área que está entre os quadrados, certo? Então, para calcular essa área, basta eu fazer a área do maior, vou calcular a área do quadradão maior e tirar a área do quadrado menor, certo? E aí vai sobrar só essa área azul aqui, que é a área entre os quadrados. Então, a área azul vai ser a área do maior. A área do maior é um quadrado de lado x mais 5, então a sua área é x mais 5 ao quadrado, menos a área do menor. A área do menor é um quadrado de lado x menos 2, então fica menos x menos 2 ao quadrado. Agora falta só fazer a continha, então vamos desenvolver os produtos notáveis. X mais 5 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso menos todo o resultado desse outro produto notável, x² menos 4x mais 4, certo? Tem que fazer todo o desenvolvimento do produto notável, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, perceba que tem esse sinal de menos antes de toda essa resposta aqui dos parênteses, né? Então, a gente tem que trocar todos os sinais. Então, mantém o primeiro, né? Fica toda essa expressão do jeito que estava. Troca o sinal de todos os termos do segundo. E aí, é só adicionar os termos semelhantes. Perceba que x² cancela com x². 10x mais 4x dá 14x e 25 menos 4 dá 21. Portanto, a área do quadrado azul, da região azul é 14x mais 21. E o exercício 4, simplifica a expressão. É um exercício interessante que tem um pouquinho de cada. Tem o quadrado da diferença, o quadrado da soma e tem ainda uma distributiva para fazer aqui. Então, é só desenvolver um por um e depois adicionar os termos semelhantes. Fazendo a conta do primeiro, 4x menos 3 ao quadrado. Fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, copie esse sinal de menos da expressão e aí põe o resultado dessa expressão, aí entre parênteses, porque o sinal de menos vai trocar o resultado de todo mundo aqui. Então, vai ficar o quadrado do primeiro é 25x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É até bom aqui para a gente relembrar a diferença entre os dois. Um é o quadrado da soma, o outro é o quadrado da diferença.
Na formulinha, a única diferença entre eles é esse sinal aqui, ó. Quando é a diferença, esse sinal é negativo. Quando é soma, todos são positivos, tá? Legal de lembrar isso aqui para não esquecer. Agora, fazendo a distributiva aqui, vai ficar o primeiro vezes o primeiro, 2x ao quadrado. O primeiro vezes o segundo, menos 3x. O primeiro vezes o primeiro, 8x. E o segundo vezes o segundo, eu tinha errado aqui, né? O segundo vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Vai ficar menos 12. Agora, vamos eliminar os parênteses aqui. Então, copia a primeira expressão. A segunda expressão trocam-se todos os sinais. Menos 25x, menos 20x, menos 4. E aqui copia do jeito que está. Não tem nenhum sinal invertendo, copia tudo. E agora é só agrupar os termos semelhantes. Ó. Ou seja, eu só consigo juntar x com x ao quadrado com x ao quadrado, x com x e número com número. Então, vamos começar pelo termo de maior grau aqui, ó, que é os que tem x ao quadrado. Tem 16x ao quadrado, menos 25x ao quadrado, mais 2x ao quadrado. Adicionando esses três termos, teremos menos 7x ao quadrado. Agora, os termos que só tem x, ó. Temos o menos 24x, o menos 20x, o menos 3x e o mais 8x. Adicionando esses quatro termos, teremos como resposta menos 39x. E por último, os termos independentes de x, certo? Aqueles que são só números, temos o 9, o menos 4 e o menos 12. E adicionando esses três termos, teremos como resposta menos 7. Portanto, toda essa expressão aqui tem essa expressão como resultado. Menos 7x², menos 39x, menos 7. Beleza, pessoal?